Olá, queridos, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Cláudia Souza, onde o amor é a palavra. Este é um canal que eu venho a cada vez compartilhar com vocês um pedacinho da palavra de Deus, de tudo aquilo que Ele tem deixado para nós, né, no seu manual, que é a Bíblia, a palavra dEle, que nos edifica, que nos enriquece, que nos torna pessoas melhores, né? E hoje Deus me tocou para me falar de 3 salmos, né? São os salmos curtinhos da Bíblia, né? Salmos do rei Salomão, que foi o rei mais sábio da terra. E eu espero que possa edificar a vida de vocês, como tem edificado a minha. São os salmos 127, o 128 e o salmo 129. Então, eu vou falar do primeiro salmo, que é o 127. O salmo 127, ele vai nos falar da edificação do lar, né? Então, vou ler para vocês. Todo bem procede de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. São flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pelejar com os inimigos à porta. Lindo esse salmo, né? É um salmo muito sábio, por sinal, né? Que ele vem falar, né, da edificação do lar, que a palavra de Deus que nos fala, o salmista nos fala, que se a gente não vigiar, né, a nossa casa, né, em vão, a gente, se a gente não edificar a nossa casa, ele fala que em vão os que nelas trabalham a edificam. Então, se a gente não edificar nosso lar, se a gente não edificar nossa casa, todo o nosso trabalho será em vão. Há pouco tempo atrás, eu tenho uma casa muito bonita, né, muito abençoada, há mais de quase 20 anos, né? Eu sou divorciada, já tem quase 15 anos, né? Tenho 2 filhos lindos e abençoados, rapazes, e eu aluguei a minha casa, né? Uma casa, porque assim, quando a gente é separada, a maioria das pessoas que são separadas sabe que não é nada fácil, né? Financeiramente falando. E foi assim, queria mudar de lugar, né? Colocar minhas contas em dias, porque ninguém gosta de ficar faltando com seus compromissos. E eu resolvi alugar a casa. E quando eu voltei, né? Quando terminou o término do contrato da casa, eu cheguei na casa e achei a casa toda bagunçada, né? Achei uma casa toda, não vou falar destruída, é uma palavra pesada, mas uma casa muito bagunçada. E eu sempre assim, não que eu seja uma pessoa muito caprichosa, né, com as coisas, mas eu sempre gostei de tudo que eu tenho, tudo que o Senhor me honrou, eu sempre gostei de ter muito cuidado. E outra coisa para a gente falar, nosso lar, nossa casa é muito sagrada, né? Então a gente só aluga a casa realmente no último caso, né? Porque o nosso lar é onde que o nosso coração fica, né? Nossas alegrias, nossas emoções, nossos filhos, né? Os maridos, a família, né? E este tempo que eu resolvi alugar essa casa foi um tempo bom, né? Onde que eu fiquei, fiz muitos amigos, tive uma vida muito feliz. Mas depois, com a chegada da pandemia, Deus sabe de todas essas coisas, né?
Eu queria muito que a casa continuasse alugada, mas quando eu fui fazer uma visita na casa, eu cheguei na minha casa e achei a casa totalmente abandonada, né? Vamos dizer assim. Uma casa bagunçada, embora as pessoas que estivessem morando lá não eram muitas pessoas, eram pouquíssimas, mas, ao meu ver, minha casa ficou uma bagunça. E, com isso, entristeceu muito o meu coração, né? E aí eu tive que resgatar minha casa de volta, ainda tinha que sanar as contas. E, quando eu voltei, o meu coração entristeceu muito, porque foram muitas coisas, né? Além das várias mudanças, e logo veio a pandemia. Então, quando eu li esse Salmo 127, ele me fala, né, que se a gente não trabalhar, né, se a gente não edificar a casa, em vão os que nela trabalham. Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, mas você é muito apegada às coisas materiais, tal. E, na verdade, não é isso, né? Eu creio que, igual eu falei, Deus nos dá tempo para todas as coisas, né? E Ele sabe de todas as coisas. E esse tempo, né, que eu estive fora foi um tempo bom, como eu falei. E quando eu retornei, também foi um tempo bom, porque eu sempre trabalhei muito em questão da casa para poder deixar para os filhos algo melhor, para poder viver num lugar tranquilo, né? Porque Deus quer que todos nós vivemos num lugar tranquilo, num lugar que nos dá prazer de chegar, de dormir, né? Um lugar de paz. E essa casa foi um presente de Deus na minha vida, por isso que eu gostava muito, sempre gostei muito de cuidar dela. Mas aí os filhos vão crescendo, a vida vai passando e a gente vai envelhecendo. E a gente já não tem mais aquele vigor, né, de correr atrás das coisas, então foi quando eu resolvi alugar. E o que acontece? Então, aqui também a palavra de Deus fala, olha, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, eu saí descansada, né? Quando eu cheguei, achei a casa bagunçada. E assim, acabou que eu baguncei o meu coração. A minha mente. Então, assim, eu não vigiei, né? Porque a minha casa não foi só a casa material, foi a minha casa, a minha vida. A minha vida se tornou uma bagunça. Por quê? Porque eu não vigiei, né? Porque eu não fui uma mulher sábia, não fui uma mulher que tivesse vigilância, né? Então o inimigo entra e faz uma bagunça nas nossas vidas. Então quando a gente não tem esse cuidado de vigiar, o inimigo faz bagunça na nossa vida, na nossa casa física, na nossa casa interior, na nossa mente, no nosso coração. Mas graças a Deus que todo mal tem um bem, né? E foi um período também de resgate emocional, né? Onde que eu tive tempo para poder aproveitar aquela casa que há muitos anos eu tinha, mas que eu só vivia trabalhando por ela. E Deus também não quer isso, né? Deus não quer que a gente fique só correndo atrás das coisas materiais, só correndo atrás de trabalho, e esquecer da nossa vida emocional, né? Da nossa casa verdadeira, que a nossa casa é o nosso corpo, né? A nossa casa, nós somos a igreja do Senhor, então nós temos que nos cuidar. Então, assim, eu nunca tive tempo de cuidar muito de mim, até porque não tinha tempo para parar, né? Porque meus filhos eram pequenos e eu me separei, meus filhos ainda estavam pequenos. Enfim, Deus cuidou de mim até aqui. Por muitas vezes eu quis vender essa casa também, mas também não consegui vender. Então, o que eu quero dizer nessa palavra do Salmo 127? Que Deus, Ele tem propósito para todos nós. Então, você aí, né, que perdeu algum bem material na sua vida, sua casa está uma bagunça, né? Não só sua casa física, mas sua casa emocional. Eu queria deixar essa palavra para você, né, que a gente tem que vigiar, andar em vigilância, porque senão em vão será todo o nosso trabalho, né? Em vão será toda a nossa vida,
tudo que a gente faz, se não for debaixo das mãos do Senhor, o inimigo, ele vem para destruir. Mas eu queria te deixar uma palavra, né, de consolo, para que você saiba que Deus também, ele olha por nós. E se a gente tem fé, e se a gente está sempre ligado emocionalmente, diretamente com Ele, se a gente não abandonar a palavra, se a gente não abandonar o Senhor, Ele também não nos abandona. Então, toda aquela coisa ruim que eu cheguei nessa casa, o Senhor me ajudou a transformá-la de novo, né, em bênção, em alegria. Eu ainda não consegui colocar ela como eu gostaria de colocar. Mas sei que os planos do Senhor são melhores que os meus, né? Talvez não é só um tempo de eu ficar aqui. Mas enquanto eu ficar aqui, o Senhor quer que a gente, onde a gente estiver, que a gente planta as sementes, né? Então, eu gostaria muito de dizer para você que se você, durante essa pandemia, a sua vida ficou bagunçada, a sua casa ficou bagunçada, eu queria te falar que você não entristeça seu coração, porque o Senhor, Ele olha por nós, né? O Senhor está sempre sabendo o que é melhor para nós. Às vezes a nossa vida fica bagunçada. Por quê? Porque Deus tem um propósito lá na frente, porque Ele quer te ensinar, né? Ele quer te ensinar a superar, a erguer. É um tempo de superação, né? Então, as coisas materiais vão, mas a sua casa emocional fica, né? Então, lembre-se que a segunda casa, né, a graça, né, segunda do Senhor nas nossas vidas, ela é maior, né, do que a primeira, né? A casa do Senhor nas nossas vidas, que Ele nos dá, a nossa segunda chance, sempre será melhor do que a primeira. Então, outra coisa que também o Salmo 127 fala, é que os filhos são como flechas na mão do Senhor, né? Então, eu corri tanto para poder ajudar os filhos. E meus filhos, hoje, eles são como flechas na mão do Senhor, né? Então, a gente também não pode ter possessividade com os filhos, né? Essa palavra também nos ensina que os filhos são flechas na mão do Senhor, né? Glória a Deus por isso, né? Que a gente não também pode apegar a filhos, a gente não pode apegar a casa. A gente tem que apegar a Deus, porque Ele sim é tudo que nós precisamos, né? E para finalizar aqui o Salmo 127, ele fala, né? Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, olha que lindo, finalizando aqui, o que eu aprendi, né? Que por mais que o inimigo quis bagunçar a minha casa, quis bagunçar a minha vida, ele perdeu. Ele perdeu, sabe por quê? Porque eu não abandonei o meu Deus, né? Assim como você, não abandone nunca o Senhor. Por quê? Porque mesmo que o inimigo entre para bagunçar a sua casa, para bagunçar a sua vida, ele não vai ter poder, entendeu? Ele não tem poder porque o nosso Deus é maior do que qualquer Deus, do qualquer outro Deus. É o nosso Deus e o seu Filho Jesus Cristo, né? Que o Senhor, Ele deu Jesus para morrer por nós. Por isso que hoje nós temos essa salvação, né? Por isso que hoje nós podemos ter essa esperança de uma vida nova. E por isso que mesmo quando o inimigo chega para bagunçar a sua vida, é por pouco tempo, porque o nosso coração está em Deus. E quem tiver com o coração ligado a Deus, não vai ser derrotado. Por mais que vierem os inimigos, a sua vida vai ser abençoada. Seus filhos vão ser como flechas na mão do Senhor. E a sua segunda casa será melhor do que a primeira, assim diz a palavra, né? E vou falar agora do Salmo 128, né? Ele diz assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos teus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás. Feliz será e tudo irá bem. Tua esposa no interior de sua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira, a roda da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que
vejas a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias da tua vida, veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Olha que lindo que fala esse Salmo 128, né? Ele fala que feliz o homem, né, que trabalha, né, que comerás das tuas mãos, né? Fala que também que ele será como uma videira frutífera, né? Nossos filhos serão como videiras frutíferas, né? A esposa será como a esposa, o marido. A casa vai ser cheia de frutos, né? Essa casa que segundo o Salmo 128 fala que feliz é um homem que teme o Senhor. Então está falando do temor que a gente tem que ter a Deus, né? E uma coisa que eu esqueci de falar aqui no Salmo 127, né? Dos nossos filhos ser como flechas na mão do Senhor. Os meus filhos foram uma bênção na minha vida. Aqui como também está falando que a sua casa é frutífera no Salmo 128, quando você teme o Senhor. Eu tive a bênção de os meus amigos, né? Os meus amigos, de fato, de verdade, terem sido os meus filhos, né? Que me ajudaram em tudo aquilo que, durante as minhas tristezas, eu não consegui erguer. Eles foram para mim como eu fui para eles. Então, o que é plantar, né? Se você planta, você colhe. Então, se você plantar coisas boas na vida de seus filhos serão frutos frutíferos nessa terra, serão bênção, né? Bênção para a gente como pais, bênção lá fora, né? Para as outras pessoas, onde eles passarem, ele será como uma sementinha plantando onde eles passarem. Mas voltando aqui ao Salmo 129, outra coisa que fala aqui, ó, é que, aliás, o Salmo 128, que o Senhor, eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor, e a tua casa viverá sempre frutífera. Então, para finalizar agora com o Salmo 129, eu queria falar com vocês, esse Salmo 129 é um salmo que fala das libertações, das opressões. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Em Israel que o diga, desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso levantaram os aradores, nele abriram longos surros, mas o Senhor é justo, cortou a corda dos inimigos. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como erva dos telhados, que seca antes de florescer, com qual não enche a mão do ceifeiro. Que lindo, né? Finalizando aqui com esse Salmo 129, né? O que fala aqui? Que o Senhor, quando a gente está em comunhão com Ele, quando a gente não abandona a palavra, né? A sua palavra, todas as opressões, tudo aquilo que vier contra os seus filhos, os filhos, né? Israel somos nós, eles serão envergonhados, né? Eles serão envergonhados. Então não adianta, você pode passar todas as tribulações, todas as angústias que você passar nessa terra, porque a vida vai fazer você passar por isso, né? Independente da circunstância, né? Independente do onde você estiver, haverá sempre momentos angustiosos, né? Onde que você terá angústias, opressões, onde que você às vezes vai ficar paralisado, né? Em algum momento na vida você vai ficar paralisado, porque a gente não vai saber a quem recorrer, mesmo você orando. Mas saibam que quando você lê o Salmo 129, você vai saber que você tem o Senhor a seu favor, né? Que Ele coloca o inimigo no lugar dele, ainda que ele venha com seus carros fortes, né? Com as suas opressões, o Senhor vai colocar eles no lugar deles. Então a palavra hoje é para que você edifique a sua casa, edifique o seu lar, edifique os seus filhos,
edifique a sua vida, a sua casa, que é você, né? Então, lembre-se que você não está sozinho. Tudo vai passar. Todas as coisas ruins um dia passam. E o Senhor te abençoe, te guarde. O Senhor te encha o teu espírito de paz, de harmonia, de alegria. É o que eu desejo no dia de hoje para você. Para que você, mesmo se estiver passando por algum problema, essa tarde, nesse dia, nesses tempos tão difíceis, que você tenha esperança, tá? Tenha esperança no Deus da nossa salvação, né? Naquele Deus que morreu por nós, o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, porque Ele nos ama, né? Que Deus, na sua graça, na sua misericórdia, nos protege. Então, que os anjos do Senhor acampem a sua vida. É o que eu te desejo hoje e para toda a eternidade, tá? Um grande beijo, fique com essa palavra no coração e até a próxima, se Deus quiser. Até mais.